Então vamos lá. Alguém olhou para o lado e falou, palestra de vendas? Espera que eu espero te convencer. Tá? Mesmo que você não trabalhe na venda. Tá? Mas se você me conhece, já sabe, eu sou Ricardo Lemos. Se não conhece, também Ricardo Lemos. Né? Eu leio, tu lê, nós lemos. Né? Bom, pronto, tá? Porque o cara vai na palestra. Como é que era o nome daquele cara mesmo? Bom, o Ricardo tu já sabe, o Ricardão, é o cara que está cobrindo o teu horário lá em casa, né? Os homens principalmente. Né? E lemos, como é que é mesmo? O cara trabalha com conhecimento, livro, escreve livro e tal. Eu leio, tu lê, nós. Pronto, não esquece. Agora, como é que é o nome do segundo cara que falou aqui, do terceiro? Foi 12. São 12, né? Que eu tenho que fazer. Isso é uma técnica para você memorizar meu nome. Bom, depois de 20 anos trabalhando nessa área de marketing e vendas, eu olhei para trás e vi quantos caminhos errados que eu peguei, quantas estradas erradas que eu peguei, quanta coisa que eu aprendi, quanta coisa que eu botei em prática, quanta coisa que eu aprendi com meus mestres, com meus alunos, com os meus clientes, e resolvi juntar tudo isso num livro e transformar nas 5 estratégias da venda inteligente. Esse livro entrou na lista da vez dos mais vendidos na semana do seu lançamento, em 10º lugar, mas para mim foi uma Copa do Mundo, porque por semana são lançados mais ou menos 60 a 80 títulos, e está entre os mais vendidos do Brasil, para mim foi uma Copa do Mundo. E em junho lancei esse livro aqui chamado Viva Melhor e Venda Mais, que é no que eu realmente acredito. Não que eu não acredito no outro, né? Mas é que o outro queria ter botado o Viva Melhor e não deixaram. Então vou fazer o segundo para aparecer esse negócio. Tá? Tem para vender ali também, o de capa azul. Mas eu já trabalhei, já fiz consultoria para mais de 900 empresas. Né? Claro, várias vezes tinha uma turma de 20 empresários, então conta 20, né? Por isso dá uma dilatadinha nesse número. Mas uma coisa que me impressiona, que me incomoda até hoje, e sempre quando eu fico diante de empresas, de situações, é por que alguns crescem tanto e outros nem tanto. Não é altura, tá? Isso aí eu já superei. É de empresa mesmo, tá? Por que alguns dão tão certo e outros não? Eu não sei qual é a sua situação, se você trabalha com vendas ou não, se você é empresário ou não, se você é estudante ou não, se você está se dando muito bem ou não, se você está procurando oportunidades ou não. Mas eu sei que tudo isso que eu falei, um desses eu acertei. Mas eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que já evoluíram mais que você. Pessoas que estavam no seu nível e cresceram. Eu vi meus amigos todos, estavam tudo no mesmo nível quando eu tinha uns 10, 12 anos, depois disso tudo. Né? Mas, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, eu queria compartilhar contigo a primeira coisa para aqueles que pensaram, palestra de vendas? Então, eu queria te dizer o que eu perdi enquanto eu não me interessei por vendas. E olha que eu tive uma agência de propaganda por 12 anos. E naquela época, eu trabalhava com vendas, sim ou não? E eu me interessava por vendas? Passava no aeroporto, pegava um livro de vendas? Não. Talvez seja esse seu caso. Você olha um monte de livro, mas você não pega um livro escrito venda isso, venda aquilo. Né? Mas o que eu perdi enquanto me interessei por vendas? Tempo. Perdi muito tempo. Como o Jerônimo falou, questão de método. Se tu tem um método, tu chega mais rápido. Mas a gente fica tentando fazer as coisas. Então, perdi muito tempo. E, obviamente, perdi muitas oportunidades. Porque eu fazia os meus clientes venderem. Mas eu não me interessava a fundo por vendas. Então, e talvez 50% dessa plateia aqui tem uma bronca com a palavra vendas. Tu fica vendendo, Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. E o que mais que perdi? O que tu acha? Claro, dinheiro, ótimo. Já assistiram essa palestra? Não. Mas claro, perdi dinheiro, eu não me interessei por esse assunto. E aí tu deve estar pensando, mas eu trabalho em outra área, Ricardo. Então, olha só, várias pessoas não se interessam por vendas. Tá? Eu fico impressionado como é que publicitários não se interessam por vendas. Eu já te falei, vivi muito nessa área, eu sou administrador, meu irmão é publicitário, vivi muito nessa área, 12 anos, enfim. Então, assim, a gente adora fazer peça publicitária que tu olha, nossa, para ganhar prêmio. Só quem entende é quem faz a peça. Né? Ou os publicitários. Só que a minha mãe, meu pai, tem que explicar o que quer dizer aquela frase. Né? Então, não vende.
Ganha prêmio, mas nem sempre vende. Então, muitas vezes os caras não se interessam tanto por vendas, né? Empresários estão muito preocupados em investimentos, em custos e e eu já ouvi várias vezes empresários me dizendo, Ricardo, mas eu não gosto muito de vender. Pô, se o dono da empresa me diz isso, tu imagina o que sobra para o resto. Bom, também percebo que profissionais liberais, que talvez possa ser seu caso, como consultores, coaching, palestrantes, engenheiros, advogados, arquitetos, designers, enfim, o profissional liberal que tu quiser, os caras não se interessam por vendas. Eu fiz uma campanha nos últimos 2 meses, anunciando no Face, perfil profissional liberal. Perfil profissional liberal, todos esses que eu falei. Veio 2 ou 3. Por quê? Porque eles olham a palavra venda e acham que não, isso não é comigo. Cara, mas o cara tem que apresentar proposta todo dia, o cara tem que fazer orçamento, o cara tem que negociar preço e não se interessa por vendas. Não, eu não tenho que vender. Faz orçamento? Faço. Faz proposta? Faço. Negocia preço? Sim. Dá desconto? Sim. Entendeu? Está entendendo? E vendedores, por incrível que pareça, eu dou muito treinamento de vendas, os caras não gostam. Claro, depois que começa o curso, quer ver que é divertido e tal, tarará, o cara até curte, né? Mas eles chegam de cara amarrada. Vendedor que trabalha com vendas não gosta de receber treinamento. Ai, que saco, tem que ficar depois do horário. Comprar um livro, Deus o livre. Né? Para quê? Botar dinheiro fora. Aí o meu livro tem 170 folhas, fininho, cheio de figurinha, fácil de ler. Aí eu fui dar um treinamento numa empresa, todo mundo ganhou o livro, tinha que apresentar uma resenha, falar um pouquinho sobre o livro. Aí o cara, tem um resumo do teu livro na internet? Ah, não, cara. Cara, um livrinho desse tamanho, entendeu? Funcionários, colaboradores da empresa também não se interessam. Minha área não é vendas é com aqueles caras lá. Meu amigo, olha bem para mim. Se por acaso tu é ou vai ser colaborador de uma empresa, se tu não te interessar por vendas, tu não vai crescer na empresa. Independente do teu cargo. Por quê? Porque você precisa vender outras coisas além de algum produto. Então, o primeiro limitador, que algumas pessoas crescem mais que as outras, é desinteresse por vendas. Eu tenho amigas psicólogas, psiquiatras e psicopatas, como foi dito aqui. Né? Quer dar uma lidinha no meu livro e tal? Não. Cara, mas tu não precisa de paciente? Sim. Está precisando? Está com horário vago? Sim. Dá uma lidinha. Não, mas não é comigo vendas. Sabe, a pessoa acha que é outro mundo. Acho que já deu para ficar. Acho que tu já entendeu. Já entendeu. Tem um cara que eu adoro, que é um dos meus mestres, que chama Roberto Chiniachik, um cara que tem 18 livros vendidos, já vendeu 8 milhões de livros. É um cara conhecido em vários países. Eu acredito que hoje ele está cobrando em torno de 30 mil reais uma palestra de 1 hora e ele ainda escolhe quando faz. Tá? É um cara que dá para a gente... Há 30 anos ele faz isso. Né? Não é um cara que entrou na moda. E esses dias eu fiz uma entrevista com ele pela internet. Né? O meu livro é da editora dele, a gente aprendi muito com ele, enfim. Então eu fiz uma entrevista com ele e eu peguei um pedacinho dessa entrevista para te mostrar. Dá uma olhada lá no volume, vamos ver se está certo. Mestre Roberto Chiniachik. Roberto, dá um oi para o pessoal. Oi, Ricardo, prazer estar aqui falando com você, falando com o seu público e parabéns pelo seu trabalho. Pô, obrigado. Roberto, então, dentro de toda essa apresentação, tudo isso que você faz é indiscutível, é notório, o seu mega sucesso, é uma pessoa de muito sucesso, enfim, você faz tantas coisas, realiza tanto. Onde tudo isso entra a palavra vendas ou não entra na sua vida? Olha, vendas certamente é uma das 4 ou 5 palavras mais importantes da minha vida. Eu me considero um vendedor. Agora, é importante a gente ter em mente que a gente não vende somente produtos ou serviços. A gente vende ideias, a gente vende projetos, a gente vende negócios. Está entendido? Tu entendeu? O que ele é? Psiquiatra, empresário e autor, escritor. Então, quer ter sucesso, te interessa mais por vendas. Bom, tem um cara que escreveu Uma Mente Milionária, que é esse cara, o Harvey Eker, e acho muito legal isso que ele diz, né? Que o limitador nas pessoas, um dos grandes limitadores nas pessoas, não é aquilo que você não sabe. Tipo, eu tenho que fazer um treinamento, tenho que fazer um curso e tal.
Agora é o outro passo, aquele lá fica. Mas qual é o grande limitador? É aquilo que você já sabe. São aquelas crenças. E, inclusive, quando tu não te interessa por vendas, é porque tu linka isso com um vendedor que um tempo atrás te sacaneou, vendeu o gato por leve, ficou enchendo o saco e tal. Então, a gente acaba associando alguma coisa desagradável com a palavra. Então, talvez tu tenha essa bronca porque tem coisa na tua cabeça. Então, às vezes a gente não avança porque pelas coisas que a gente já tem, pelas lembranças, conhecimentos, pelas coisas do passado que tu já tem. Isso pode ser um limitador em relação aos seus resultados. Afinal, se tem gente que tu conhece, que estudou contigo, que está próximo de você, que estava perto do teu nível e está acima agora, ou muito mais acima, o que aconteceu se você tem 24 horas e essa pessoa também? Pode ser o segundo limitador. Bom, então, vamos pegar um exemplo aqui. Talvez tu já saiba, talvez tu já ouviu falar que o que está pegando agora, os produtos são totalmente parecidos. Qual a diferença de uma Smart TV Samsung para uma Sony? 40 polegadas. Vai ter que se esforçar para achar uma diferença. Né? Então, os produtos são muito semelhantes. Onde é que está a grande sacada? Na experiência de compra. Agora, me diz, pensa, não dá tempo de me dizer, né? Mas pensa, qual foi a última vez que tu ouviu alguém falando, nossa, fui lá na loja, e aí sabe o que aconteceu? Aí o vendedor fez isso, mas falando entusiasmado, falando gostando, falando, né, te contando uma experiência fantástica. É raro, né? É muito mais comum tu ouvir o cara falando mal. E quando o cara conta daquela experiência fantástica, qual foi o produto que ele comprou? Não, o produto ninguém sabe, o que aconteceu foi a experiência de compra. Então, essa é uma maneira para a gente realmente melhorar os nossos negócios. Experiência de compra, tá? Ou encantar o cliente. Isso certamente, encantar o cliente, se tu não ouviu, agora nesse momento está ouvindo e passa a ser totalmente lógico, é óbvio. Então, tudo bem, tu já sabe disso, para a gente melhorar venda, encantar cliente, aumentar a experiência de compra. Mas então vamos lá, vamos fazer a gente pega lá, para vender mais, eu preciso encantar o cliente, ok? Tudo bem. Tu já sabia disso? Não? Então, pode dar insucesso. Ah, já sabia. Ah, ok. Tá bom. E se tu já sabia, mas falar que tem que encantar o cliente, é fácil, sim ou não? Se for difícil de falar isso para ti, o que vai acontecer? Insucesso. Agora, é fácil? É fácil falar que a gente tem que encantar o cliente, que a gente tem que gerar experiência de compra. Tudo bem, mas e praticar é fácil? Todos os dias? Sim, sucesso. Não? Difícil? Então vamos ver. Vamos analisar por que é tão difícil encantar o cliente sempre. Dá uma olhadinha só. Talvez você tenha o bofe, a bofa, os bofinhos em casa lá e tal, né? Lembra quando tu arranjou o bofe ou a bofa? Encantava, falava café na cama, presentinho, cartinha, mensagenzinha, cinema, gentinho, os coraçãozinhos voando, assim, né? Aí, não sei quantos anos você já está junto, se está com bofe ou não ainda, tá com a bofa, mas, né, aí, aniversário de casamento, dia do primeiro beijo, dia de noivado, dia do primeiro, vamos trocar de assunto, e agora como é que é? Assim, né? Passou 5, 10 anos e tal, continua naquele encantamento? Tá, os caras saem da minha palestra, aí chega em casa, o bofe pergunta assim, e aí como é que foi a palestra? Legal, mas a gente vai ter que conversar. Não, é só um retrato da realidade, talvez isso não aconteça na tua casa, mas o encantamento não continua na mesma proporção, isso que você ama aquela pessoa. E com os bofinhos acontece também, quando é pequeno, ai que amor, que bonitinho, brinca. Eu ficava com a minha filha, como é que será que vai ser a voz dela, quando é que ela vai falar isso? E ficava, quando é que ela vai conseguir botar esse quadradinho nesse quadradinho? E ficava assim, né? E agora estou numa fase, pois é, e tal. Mas chega um ponto que o cara está desse jeito, entendeu? Dá um tablet e pronto. Ai, consegui dar um descanso. Então, cara, se é difícil o encantamento, se é difícil você surpreender, gerar experiências altamente positivas, sempre com pessoas que a gente ama, que é a cara metade, que é a pessoa que você escolheu para a sua vida, para os seus filhos, e às vezes dá uma vacilada, tu imagina como é que é para fazer com pessoas, com clientes que tu nunca viu na vida, que é arrogante, que é prepotente, que é sem noção, que é do preço, que desvaloriza teu produto, desvaloriza teu serviço. É óbvio que é difícil.
Então, no mínimo essa justificativa. Se em casa já está difícil, tu imagina para um cara que tu nunca viu. Chega uma hora que tu enche o saco. Então, voltando aqui, olha só. Todo mundo tem um potencial para encantar, seja o seu cliente externo ou interno, na empresa, aqui na faculdade, enfim, aonde você está, você tem alguém que pode encantar, tá? Para você estar vendendo melhor as suas ideias. Então, você tem potencial para isso. E você cria uma ação para fazer isso e vai lá e faz alguma coisa diferente para encantar, ok? O que acontece? Que essa ação não foi tão legal como você esperava. Ou seja, o resultado foi ruim, não mudou nada, o cliente até fez cara feia. E aí, qual foi o sentimento que você teve? Ai, que legal, vou tentar de novo. Não, você se frustrou, você se chateou, você não está vendo o que adianta aí, cantar o cliente ali, não reconhece nada que a gente faz. Né? Gerou um sentimento ruim, e esse sentimento ruim acontece o quê? Te gera uma crença. Isso não funciona, isso não dá certo. O que acontece? Teu potencial e com a tua próxima atitude, ai, será que eu vou fazer isso de novo? Tá, vou tentar de novo. Aí tu vai fazer de novo, só que aí tu já diminuiu o teu potencial. Então, vamos tirar essa partezinha amarela e vamos jogar para cá. Tá? Claro, e obviamente isso aqui gerou um insucesso, para não falar fracasso. Vamos aumentar isso aqui. Então quer dizer que, se eu tenho potencial, por exemplo, todo mundo tem um potencial para tocar violão. Faz de conta que ninguém sabe tocar violão. Então eu tenho um potencial para tocar violão. Ok, então a gente vai criar ação, chamei um professor de violão, o cara me deu aula e tal, e aí me deu um tema de casa, aí eu tinha que treinar aquela nota e tal, e eu tentei, não consegui, me atrapalhei, fiquei com os dedos doendo, foi uma chatice, na verdade, eu achei que ia ser muito mais fácil, fiquei como? Decepcionado, chateado. O que aconteceu? Me gerou um sentimento ruim, deprê. Não precisa ser deprê também, né? Porque, mas a gente vê as pessoas tocando tão fácil, né? E aí, qual é a crença? Cara, eu acho que tocar violão tem que ter dom. O que acontece com a minha atitude? Acho que eu vou cancelar a próxima aula. O que acontece com o teu potencial? Diminui. Tá, mas a próxima estava paga. Aí vem o cara, aí tu já está de má vontade. Aí aí qual é o resultado? Vai ser ruim, né? Sentimento ruim, quer dizer, cancelei. Cada vez que tu vê um desgraçado tocando violão ali, aí tu, eu queria tanto. Sentimento de frustração. Nós estamos falando do quê? Do ciclo do fracasso, segundo Anthony Robbins. Esse é o ciclo do fracasso. Não deu certo, vai alimentando, e tu fica atolado nesse negócio. Agora, vamos imaginar que, em outra situação, apaga essa, você quer tocar violão, o professor fez a primeira aula, entendeu, ficou ligado, foi lá, fez o exercício, tentou, ficou com os dedos doendo, mas saiu aquele acorde que você queria. E o resultado foi legal, foi mais do que tu esperava. Como é que tu te sentiu? Feliz, satisfeito, entusiasmado. O que acontece? Te gerou uma crença. Opa, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu dou para esse negócio. E aí você pensa, cara, vou ver se esse professor pode vir amanhã de novo para me dar mais uma aula particular. E aí o que acontece? Aumenta o teu potencial. Se aumenta o teu potencial, tu faz o quê? Foi legal, foi mais do que tu esperava. Como é que tu te sentiu? Feliz, satisfeito, entusiasmado. Tem a ver com a venda, tem a ver com a tua vida, mas o que tem a ver com a venda? Então, olha só, vai piscar lá, eu tenho potencial, foi visitar um cliente, vai piscar. Aí, fui lá no cliente, vendi, deu certo. O que acontece? Meu sentimento, nossa, eu sei vender. O que acontece? Aí eu gero uma crença, cara, esse produto é bom, as pessoas gostam, eu vou vender mais, as minhas ideias são legais. O que acontece? Te gera uma atitude boa e aumenta o teu potencial. E aí tu faz o quê? Uma ação e isso vai girando. Estamos falando do quê? Do ciclo do sucesso. Então, a diferença do ciclo do sucesso e do fracasso é nenhuma. O que acontece? Quem tropeça, consegue, deu errado, não deu na aula, não deu no cliente, deu resultado ruim, ele tranca, ele para aqui, tudo bem, não deu nesse, mas vai dar no próximo. Ele não gera crença negativa e não vai influenciar na atitude. Essa é a diferença. O que acontece é que cada vez que alguma coisa não dá certo, a gente vai tendo um sentimento de incapacidade. Tomei o cartão amarelo já, que é os 10 minutos. Eu estou ligado. Tá? Eu tenho 40 segundos na frente. Então. Enfim. Então, esse é o ciclo. Então, pensa, será que tu está parando ali no sentimento? Gerou o sentimento, eu vou desanimando. Não, isso aqui não dá, isso aqui não vai e tal. Esse é o teu objetivo, ok? Então, teve uma pessoa
que, não sei se você viu nas inscrições lá, tinha um desafio que podia colocar uma pergunta, mandou uma pergunta para mim, né? Ela contou a história dela, não vem ao caso, mas eu coloquei aqui uma resposta para ela. Talvez esse ciclo do fracasso, você pode estar, Gabriele, trancando. Então, mesmo com dificuldade, sem capital para investimento, quando eu comecei a minha agência, eu não tinha um centavo. Aliás, eu era tão bom administrador, quando eu abri a minha agência, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, comprei uma parte da agência para diminuir o saldo negativo. Olha que esperto que eu era. Né? Então, eu comecei sem nada e com a conta no negativo. Abri uma conta no negativo. E aí, o que eu fiz? Fiz uma relação de todas as pessoas que eu conhecia no planeta que podiam contratar o meu trabalho ou que conhecia outras pessoas que podiam contratar o meu trabalho. E a pé e de telefone, eu fui atrás de todas. Fiz uma relação no caderno e fui atrás de todas. Se tu não semear, não vai nascer. E aí, por que está ali, joga o chapéu para o outro lado do muro? Para todo mundo. Cara, faço, não faço, vou, não vou, mas e se eu fizer isso e vier muito cliente? Joga o chapéu para o outro lado do muro, depois tu vê como é que tu pega, mas joga. Depois tu te vira para pegar. Então vai, eu vejo as pessoas com medo de fazer um anúncio, de fazer isso, aquilo. Tá, mas eu não vou ter capacidade de atender os clientes. Cara, isso é outro problema, isso é um problema bom, ok? E depois, se a Gabriela estiver aí, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Talvez eu não tenha nem entendido muito bem a pergunta. Mas às vezes eu sei que dá uma vontade de desistir, parece que a vitória está longe, parece que todo mundo se dá bem, menos eu. Então dá uma olhada nesse cara. Fica ali. Olha o que está lá em quarto lugar. Olha lá. He's going to wait. It looked like he was going to try and make it too wide, which would have put Karam in a tough position, but now he ducks back. And we'll go. 6, Dialyser entry out in front, took over the lead on lap 14, has led the last 25 laps. Here we go, side by side, head to 3. Here's the move for Karam. So here's Sage Karam. Now Chavez going to make it 3 wide to the outside, guys. Woo! This is tight. Oh, baby. This is what people look for. 3. Oh, Karam and Munoz nearly touch. On the outside of 4, remaining 3 wide. Gabi Chavez. We're going to have a 3 wide shootout at the line. It's a drag race. At the end of the here comes Dempsey. Dempsey's going to go 4 wide. It's going to be Dempsey won it. Quem ganhou? Oh, Dempsey won it. Atenção. Let's watch it again. That's incredible. Got to be the greatest finish in the history of this speedway as Dempsey. Oh, é isso que eu me refiro. Às vezes parece que está longe, mas está ali perto. O cara estava em quarto lugar, chegou em primeiro, e o cara que estava em primeiro chegou em quarto. Bom, lá na época da agência de propaganda, tinha um cliente que nos dava um dinheiro bom. Todo mês, sei lá, pagava o aluguel da empresa, pagava a faculdade do meu irmão e ainda sobrava um dinheirinho. Tipo, sei lá, uns 4, 5 mil. Para uma empresa com 4, 5 funcionários, era legal. Era um cliente fácil, tá? E aí, toda semana a gente ligava, e aí, qual vai ser o anúncio, qual vai ser o carro e tal. Isso aí foi passando quase 2 anos. Eu sempre falava para o meu irmão, cara, a gente tem que visitar esse cliente. A gente conquistou esse cliente por telefone, era um cliente de 70 quilômetros aqui de Porto Alegre. E vai, correria. Cada vez que eu me lembro, pô, a gente tem que visitar esse cara. Chegou um dia, a gente ligou, e aí, seu anúncio, cara, veja bem. Ó, meu. A gente não mais não sabe com você. Não, o que foi? O que deu errado? Não, nada. É que, sabe, 2 anos, muito obrigado por tudo, mas caiu a casa. E agora o aluguel e a faculdade, a PUC é uma fortuna e tal, não sei o quê. Puxa vida, mas eu não fui visitar o cara. Aí tu vai falar assim, claro, Ricardo, foi visitar o cara porque estava na zona... eu achava, mas hoje eu tenho certeza que eu estava na zona de anti-óbvio. O que é a zona de anti-óbvio? É um lugar muito pior que a zona de conforto. Zona de conforto todo mundo tá, fácil, tranquilo. Zona de anti-óbvio. Cara, 2 anos atendendo um cliente, eu não fui capaz de visitar o cara. Se eu tivesse na zona de conforto, teria passado 6 meses, mas eu teria ido. 70 quilômetros, dá para ir de bicicleta, cara, eu ia a pé. E eu não fui visitar. Se por acaso ele está aqui me olhando agora, eu não sei, porque na época eu não tinha Face. Então eu não sei quem é o cara. Então eu era muito ruim. Então eu quero te dizer, abre o teu olho para não entrar na zona do anti-óbvio. Quais são aquelas coisas óbvias que tu já deveria ter feito e não fez ainda? Tem coisas óbvias. E por que a gente se acomoda? Porque animal satisfeito dorme. Se por acaso está com as continhas mais ou menos pagas, está mais ou menos na boa e tal... Ai, quase bem-vindo com o cartão vermelho. Bom, tinha preparado isso aqui, normal, né? Alguém não pulou slide aqui hoje durante o dia?
O jeito de dirigir nessa estrada é o mesmo de dirigir nessa, sim ou não? Te apresento esse mercado agora. Então é óbvio que se tu não mudou o teu jeito de trabalhar, de pensar, de fazer as coisas com a merdança que está lá fora, vai dar errado, vai dar problema, porque está tudo diferente lá fora. Se por acaso for andar a 100 por hora na estrada da direita, tu vai quebrar toda a tua suspensão. E eu passei uns 10 dias agora em junho fazendo no pré-lançamento do meu segundo livro no Japão, tive uma felicidade de conseguir fazer 3 palestras lá. E uma coisa que eu aprendi com eles, que a gente aprende mais, mas enfim, vença a si mesmo e terá superado o seu principal adversário. Então, o nosso principal adversário, o nosso concorrente não é concorrente, sim nós mesmos, ok? E eles têm mais um ditado, que é muito legal, que com o passar do tempo, a disciplina vence a inteligência. Então, eles são povos que os japoneses se consideram disciplinados. E de tanto disciplinado, eles vencem o inteligente preguiçoso. Bom, mais uma dica, ninguém tropeça em coisa grande. Onde é que esse cara tropeçou aí? Então, foque nos detalhes. Tu está esperando alguém te dar uma receita fantástica aqui? Passamos o dia te dando detalhes. Mas se tu pegar meia dúzia desses, não tem como dar errado. Então, depois de eu assistir as palestras da tarde aqui, eu fiz um breve resumo sobre 3 dicas para inovar. Aprendi aqui com Jerônimo, né, com Alexandre Garcia e tal, e desafia a lógica, a primeira coisa. Mas por quê? Se ninguém fez, posso tentar fazer. Ou quebre a tradição, todo mundo fez desse jeito, por que eu não faço daquele outro jeito? Né? E outra coisa, observe mais, tá, para conseguir realmente inovar. Transforme repetição de falhas em novos atalhos, é uma das estratégias que eu tenho forte no livro. Quantas vezes a gente pode errar na mesma coisa? Quantas vezes a gente fica falando, tomara que o cliente não fala isso, tomara que ele não pergunte sobre isso, não sei o quê. Ele perguntou. Não, isso aí vai, se aconteceu 3, 4 vezes, vai acontecer de novo. Então, como é que tu te livra dessa? Reveja os critérios das suas escolhas. Porque se a base da escolha não mudar, tu tende a ter sempre as mesmas. Eu tenho um amigo que casou, a bofa, 15 anos. Aí foi, não deu certo. Aí o cara estava na deprê, batemos um papo e tal, aí conversamos, tá? Aí, tudo bem. Resumo da conversa, bom, então tu já sabe o que tu quer e o que tu não quer para ter uma pessoa do teu lado. Sei, beleza. Passou 8 meses, fui na casa dele e me apresentou a nova bofa. Beleza. Aí eu olho assim, me lembrou da outra, só de olhar, oi, tudo bem? Parecia que estava apresentando a mão da outra, né? O beijinho e tal. Aí, uma hora a mulher foi no banheiro, eu na hora, caramba, mas tu não falou que tu já sabia o que tu queria? É igual, fisicamente e comportamentalmente, né? E aí ele falou assim, na real eu gosto de uma brabinha. Então tem que te ferrar mesmo. O que aconteceu? Ele não mudou o critério da escolha, entendeu? Se tu não muda o critério da escolha, tu fica escolhendo coisas sempre semelhantes. E aí, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu preparei uma coisa aqui, em 30 segundos, para te oferecer, porque o meu negócio é vender, então não poderia passar aqui sem te vender alguma coisa. Eu tenho um curso chamado Fechamento Inteligente, principalmente para você que precisa fazer propostas e orçamentos comerciais, apresentar essa técnica de fechamento, como é que eu apresento uma proposta comercial, enfim. Tá? É um curso online, tu vai me enxergar nas aulas lá, são 4 módulos, algumas aulas de 5, de 10, 15 minutos. Esse curso, quando tu compra, tu recebe um monte de bônus, inclusive um bônus do Raul Candeloro, que é o cara que criou a revista Venda Mais. E se tu entrar nesse site lá, nesse site aqui, é um curso que está por 497, mas vai estar arriscado e vai aparecer apenas 97. Um orçamento que feche, tu já vai pagar esse negócio. Só que eu pensei, o pessoal está na busca de alguma coisa, então eu não vai pagar 97. Eu criei um link específico, tá, para o participante do PIB, aluno VIP, 50%, R$ 49,00. Sabe o que é R$ 49,00? 12 litros de gasolina. Tá? Ou um X-Bacon, um refri e um chocolatinho qualquer lá. Né? De repente sobe uns 5 pila, alguma coisa. Então, se quiser, só que se por acaso tu quiser isso, tem que digitar assim como está, a letra maiúscula, bate uma foto só para me agradar, faz de conta, tá, beleza. Não, tá, vou comprar, tá. Mas vai que teu cunhado preguiçoso e tal, aquele vagabundo, dá um negócio pro cara, dá um presente, tira o cara, tá?
mas tem que digitar qualquer lá, né? De repente sobe uns 5 pila, alguma coisa. Então, se quiser, só que se por acaso tu quiser isso, tem que digitar assim como está, a letra maiúscula, bate uma foto só para mim, só para me agradar, faz de conta, tá, beleza, não, tá, vou comprar, tá. Mas vai que teu cunhado preguiçoso e tal, aquele vagabundo, dá um negócio pro cara, dá um presente, tira o cara, tá? Mas tem que digitar qualquer lá, né? De repente sobe uns 5 pila, alguma coisa. Então, se quiser, só que se por acaso tu quiser isso, tem que digitar. Começar, como? Com a técnica do bode. Tu já viu o bode dando 3 passos, o bode dá 3 passos para trás, se ele deu 2 ou 3 ou 2, sei lá quantos, saia da frente que vem uma cabeçada. Então é hora de tomar impulso e sair dando cabeçada, não nas paredes. Tá bom? Que bom que se tivesse um resumo dos principais pontos, está aqui. Interessar-se mais por vendas independentes da sua área. Prepara aí para tirar uma foto, manda para o teu cunhado. Cuidar com o que você já sabe, cuidar com o que eu já sei. Evitar a zona do antióbvio, controlar o ciclo da vida do resultado. Essa eu pulei, essa tu não sabe, a gente conversa depois, né? Focar nos detalhes, porque ninguém tropeça em coisa grande. Essa é a última. Rever os critérios das suas escolhas, porque se eu não mudar a base da escolha, ela tende a ser muito semelhante. Não tenho mais nada para fazer, nem falar, senão eu vou tomar o cartão preto. Só posso te dizer, faça valer todo o seu empenho e busque ser feliz sempre. Muito obrigado.